A boa notícia, finalmente, é que nesse ano, quem busca aquele tradicional pernil para ceia, os preços, nesse caso, não subiram como normalmente sobem nessa época do ano. E a gente então vai se conectar direto na redação do Valor com a Narayana Figueiredo para a gente saber sobre isso. Nayara, boa tarde para você. Então, a carne suína não é uma opção mais em conta então é uma opção mais em conta, na verdade, né? Geralmente sobe mais o pernil, mas esse ano a gente teve essa boa notícia, querida. Bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, esse ano os preços da carne suína, que costumam ser um dos itens essenciais na ceia do brasileiro, com o pernil, com o lombo, com a costela também em alguns casos, não subiu tanto como em anos anteriores. É uma boa notícia, mas depende do ponto de vista, porque esse preço só não subiu tanto em relação ao ano passado, como normalmente acontece nessa época do ano, porque ele já vem em um patamar elevado durante o ano todo. Então, os dados do Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA, que mensurou o desempenho dos preços dessas carnes no atacado da Grande São Paulo até a semana passada, na parcial do mês de dezembro, mostram que no pernil, por exemplo, os preços subiram só 2,3% em relação ao mês de novembro. No caso do lombo e na costela, a variação de preço, seja para cima ou para baixo, não chegou nem a 1%. Então, realmente é uma estabilidade, é uma questão positiva se a gente considerar que o consumidor já está adaptado a esse patamar de preço, né? Não vai precisar desembolsar muito mais para fazer a sua ceia agora. Mas isso também não quer dizer que novos avanços não possam vir ainda nessas compras de última hora. Tem gente que só chega de recesso, né? Só consegue o seu recesso agora e acaba fazendo essas compras mais próximas da ceia de Natal. E a depender da intensidade dessas compras, a gente vai ver se ainda avança ainda esse preço ou não. Do outro lado, na ponta do produtor rural, do suinocultor, o ano de 2025 foi um dos melhores anos de toda a história para o setor, porque a demanda foi um dos principais motores de preço, principalmente internacional. Ela ajudou um pouco a enxugar um pouco da oferta, né, que se tinha no Brasil. A produção cresceu de uma maneira mais comedida, em torno de 5,5%, de acordo com os dados do CPEA, enquanto a exportação em 2025 deve fechar com uma alta um pouco acima de 10%. Então, as vendas internacionais aumentaram muito mais do que a produção nacional. E aqui no mercado interno também, o consumo per capita de carne suína é o que mais cresce e que tem potencial para crescer, porque os demais, a carne bovina e a carne de frango, já são muito mais elevados e crescem então em um ritmo mais lento. Agora, a carne suína, o bacon e outros cortes, né, que são cada vez mais consumidos pelo brasileiro, podem crescer mais no ano que vem e também estão ainda em um patamar abaixo do mercado internacional. No mundo, o consumo per capita de carne suína é bem maior do que a gente tem aqui no Brasil. Então, juntando esse movimento de ritmo elevado das exportações e a possibilidade de avanço no consumo per capita de carne suína, a gente pode esperar também um 2026 de preços firmes na carne suína. Ainda não tem nenhuma indicação de que venha um grande solavanco, né? Os exportadores estão crescendo em um ritmo positivo, favorável, mas para a cadeia produtiva é um momento de recuperação. Esse ano e também o ano que vem podem ser momentos de recuperação depois de muitos anos em que o preço da carne suína era muito baixo para o produtor rural. A gente teve agora Filipinas, que vem comprando muito, superou a China em 2025 como o principal comprador de carne suína brasileira no mercado internacional, mas houve também volumes importantes sendo enviados para México, para países aqui da América do Sul, como Chile, e a China ainda continua também sendo uma compradora muito importante. Então, é positivo para o consumidor, porque não cresceu tanto o preço, mas também é positivo para o produtor rural, que tem a sua rentabilidade garantida.